Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História do Cristianismo aqui do canal, em que hoje iremos conhecer a origem dos Mormons, ou mais especificamente, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é uma denominação religiosa que contém mais de 17 milhões de membros ao redor do mundo e está intimamente relacionada com a história dos Estados Unidos e especialmente com o desenvolvimento do estado americano de Utah. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que muitas vezes é abreviada como Santos dos Últimos Dias, ou então apenas como a Igreja Sud, ela foi fundada por Joseph Smith, especificamente no dia 6 de abril de 1830, durante o período histórico do protestantismo norte-americano, conhecido como o Segundo Grande Despertar, que foi um momento em que houveram diversos reavivamentos religiosos com reuniões a céu aberto e pregações bastante emotivas, que acabaram desencadeando alguns importantes novos movimentos, como é o caso, por exemplo, além dos Santos dos Últimos Dias, também do movimento Milerita e dos Adventistas do Sétimo Dia, que nós já estudamos em vídeos anteriores aqui do canal. Agora, especificamente sobre Joseph Smith, que fundou a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, ele nasceu no dia 23 de dezembro de 1805, no estado americano de Vermont. Em 1816, ele se mudou com sua família para a região oeste do estado de Nova York, onde Smith afirma ali ter experimentado uma série de visões. Segundo Smith, a primeira destas visões ocorreu em 1820, quando ele viu dois personagens que ele afirmou serem Deus Pai e Jesus Cristo, que teriam então perdoado seus pecados e lhe instruído que todas as igrejas de sua época estavam todas corrompidas. E, posteriormente, no dia 21 de setembro de 1823, Smith afirma ter sido visitado por um anjo chamado Moroni, que lhe informou sobre a colina Cumorah, perto de sua casa, onde estariam enterrados um livro, feito de placas de ouro, além de um peitoral e duas pedras de vidente, que estariam emolduradas ali à semelhança de um par de óculos, com as quais ele iria utilizar então para traduzir esse livro. E aqui é válido abrir um parêntese sobre essa ideia relacionada às pedras de vidente, que eram práticas muito comuns no início do século XIX. Haviam muitas pessoas que utilizavam pedras lisas, que geralmente eram encontradas em rios ou então em poços, para realizar adivinhações, profecias ou caça a tesouros. E, inclusive o pai de Joseph Smith, ele também utilizava dessas pedras de vidente na tentativa de encontrar tesouros perdidos. E foi essa cultura popular mágica que influenciou a ideia das pedras de vidente que serviriam, então, para traduzir as placas de ouro. Então, fechando esse pequeno parêntese e continuando a nossa história, segundo Joseph Smith, embora o anjo Moroni tenha lhe informado sobre as placas de ouro no ano de 1823, foi somente 4 anos depois, no dia 22 de setembro de 1827, que o anjo Moroni finalmente lhe permitiu encontrar essas placas de ouro. E também ele informou que não deveria mostrar as placas a ninguém, mas que deveria apenas traduzir com a ajuda das pedras de vidente e logo na sequência publicar a tradução como um livro. E para realizar esse trabalho, Joseph Smith contou com a ajuda de Martin Harris, que era um rico proprietário de terras de Palmyra, em Nova York, que lhe serviu como o primeiro escriba. Então, para traduzir as placas, Smith colocava uma pequena cortina entre ele e Martin Harris, onde Smith ficava de um lado, ditando o texto, enquanto que do outro ficava Harris, escrevendo o que Smith iria ditando. Então, Smith ditava ao olhar ali através dessas pedras de vidente. Elas poderiam ser a semelhança de um par de óculos, ou então através de uma pedra de vidente marrom, que ele colocava dentro de um chapéu, onde ficava olhando e ditando o texto. Apenas o ditado do livro ele acabou parando quando Martin Harris perdeu 116 páginas manuscritas que, segundo Smith, eram impossíveis de serem reproduzidos novamente. E com isso, então, o ditado do livro foi retomado somente mais tarde, a partir de fevereiro de 1829. Primeiramente com a ajuda de Emma, a esposa de Smith, que lhe serviu então como segundo escriba, e posteriormente, a partir de abril, com a ajuda de Oliver Cowdery, com o qual Smith, então, finalmente concluiu o seu trabalho ao final de julho de 1829. E posteriormente, ele publicou então a tradução das placas de ouro como o Livro de Mormon, no dia 26 de março de 1830, em Palmyra, no estado de Nova York. Agora, especificamente sobre o Livro de Mormon, ele possui esse nome porque o texto afirma que foi organizado e desenvolvido principalmente por um profeta historiador chamado Mormon. E quando nós observamos o conteúdo dessa obra, nós podemos notar que ela está organizada em 15 divisões principais, que são chamadas de primeiro e segundo livro de Nefe, livro de Jacó, Enos, Jarom, Omni, Palavras de Mormon,
livro de Mosias, Almá, Elamã, terceiro e quarto livro de Nefe, livro de Mórmon, Éter e livro de Moroni. Todos esses livros afirmam registrar as histórias e as visões de antigos profetas que viveram no continente americano, desde Jared e seus companheiros, que teriam vindo à América ainda nos tempos da Torre de Babel, então ali por volta do ano 3000 antes da Era Comum, passando por Nefe e seu grupo, que teriam migrado para o continente americano após a queda de Jerusalém, no século VI antes da Era Comum, indo até o século V da Era Comum com o profeta Moroni, que teria sido glorificado como um anjo e seria o mesmo anjo responsável por revelar a localização das placas de ouro a Joseph Smith. E a obra como um todo também apresenta a história de 4 povos que haviam sido formados a partir dos grupos desses profetas imigrantes, que eram inicialmente os Jareditas, descendentes de Jared, posteriormente os Nefitas e Lamanitas, que eram descendentes de Nefe e seu grupo, e os Mulequitas, descendentes de Mulek, que seria filho de Zedequias, rei de Judá. E a obra também menciona como um dos pontos mais importantes de todo o livro de Mórmon a aparição de Jesus Cristo no continente norte-americano e seus ensinamentos ao povo nefita, que teria ocorrido ali por volta do ano 34 da Era Comum, logo após a morte e a ressurreição de Jesus. Então, em resumo, o livro de Mórmon ele pretende registrar aproximadamente 3.500 anos de história que estariam intimamente relacionadas com a história norte-americana pré-colonial e também as histórias bíblicas, e que também ali conteria outras importantes revelações de Deus, que seriam complementares ao conteúdo já encontrado na Bíblia. E como a Igreja Sud aceita a autoridade do livro de Mórmon como uma escritura sagrada canônica, que seria então suplementar à Bíblia, é por essa razão que os santos dos últimos dias comumente são chamados simplesmente de Mormons, porque eles adotam o livro de Mórmon como um outro testamento de Jesus Cristo. E nesse momento é válido abrir mais um parêntese para entendermos qual é a perspectiva dos historiadores a respeito do conteúdo dessa obra. Então, com exceção dos próprios santos dos últimos dias, que acreditam que o livro de Mórmon contém relatos autênticos sobre os antigos povos norte-americanos, já os historiadores entendem que essa obra é completamente fictícia e que foi inventada pelo próprio Joseph Smith. Primeiramente porque a tradução de um artefato antigo ela não pode ser realizada observando uma pedra mágica dentro de um chapéu. Segundo porque não existe qualquer prova arqueológica da existência dos povos jareditas, nefitas, lamanitas e mulequitas. E essa ideia de que os povos indígenas seriam em parte descendentes dos antigos hebreus era uma ideia bastante comum nos tempos de Joseph Smith, e nós já encontramos até mesmo ela sendo explorada em obras anteriores ao livro de Mórmon, como é o caso, por exemplo, da obra View of the Hebrews, que foi desenvolvida ainda em 1823 e talvez pode ter sido utilizada como uma fonte de inspiração para o desenvolvimento do livro de Mórmon. Além disso, também, o livro de Mórmon ele afirma que as placas de ouro elas foram escritas em língua egípcia reformada, sendo que não existe nenhuma evidência arqueológica ou linguística do uso da língua egípcia nas Américas, e os próprios egiptólogos discordam da existência de qualquer linguagem egípcia reformada. É totalmente desconhecida em egiptologia. E a linguagem do livro de Mórmon ela é muito semelhante à da Bíblia King James, o que indica que Joseph Smith usou seu próprio conhecimento da versão King James e o estilo de linguagem que é empregado nela para desenvolver o livro de Mórmon. E a obra também contém a menção de diversos animais, plantas e tecnologias que são totalmente anacrônicas ao período anterior à colonização europeia. E também um outro ponto que é muito importante e que denuncia aos historiadores que o livro de Mórmon é uma obra claramente fictícia, é que posteriormente Joseph Smith também realizou uma suposta tradução de alguns papiros egípcios que foram adquiridos pelos santos dos últimos dias em 1835. E que ele afirmava conterem os escritos do próprio Abraão, enquanto ele estava ali no Egito. E essa tradução de Joseph Smith até mesmo deu origem ao livro de Abraão, que também foi aceito como uma escritura canônica pela Igreja Sud e passou a fazer parte da obra Pérola de Grande Valor, que nós também encontramos canonizada na Bíblia Mórmon, fazendo parte ali das obras padrão da Igreja. No entanto, esses papiros egípcios que foram utilizados por Joseph Smith eles foram redescobertos no ano de 1966. E a partir do ano de 1968, quando diferentes egiptólogos das universidades de Chicago, Brown e ainda outros institutos examinaram e traduziram esses materiais, eles concluíram que esse documento, na verdade, faz parte do Livro da Respiração de Or,
de um papiro datado do século II antes da Era Comum, no período ptolemaico, e que não possui absolutamente nenhuma relação com o personagem bíblico Abraão. Então, assim como o livro de Abraão é uma obra completamente fictícia, o livro de Mórmon também é entendido pelos historiadores como uma obra totalmente fictícia, sem qualquer respaldo na realidade histórica do passado norte-americano e pré-colonial. E já em relação à autenticidade das placas de ouro, embora existam dois grupos de homens que afirmam ter testemunhado a existência das placas, um primeiro grupo composto por 3 testemunhas, que incluía Oliver Cowdery, e outro por 8 testemunhas, infelizmente, segundo Smith, após ele finalizar a suposta tradução do livro de Mórmon, na verdade, ele mesmo que inventou, o Anjo Moroni teria escondido novamente as placas de ouro, o que acaba dificultando em muito o trabalho dos especialistas em estabelecer a veracidade desse artefato. Então nós não sabemos se as placas de ouro realmente existiram, ou se elas foram inventadas por Joseph Smith, ou se elas eram algum tipo realmente de artefato antigo, ou ainda talvez apenas uma falsificação moderna, de forma semelhante às placas de Kinderhook, que alguns santos dos últimos dias também acreditavam serem verdadeiras, mas como ainda existe um artefato sobrevivente dessas placas, quando foram examinadas na Universidade do Noroeste em 1980, foi concluído que elas eram, na verdade, uma falsificação do início do século XIX. Então, se as placas de ouro realmente existiram, é possível que elas também fossem uma falsificação moderna. Mas, como não existe nenhum artefato remanescente delas, nós realmente não sabemos qual é a realidade histórica concreta por trás dessa história. Mas agora então, fechando esse parêntese a respeito de como os historiadores entendem o livro de Mórmon e dando continuidade à história dos santos dos últimos dias, após a publicação do livro de Mórmon, menos de 2 semanas depois, no dia 6 de abril de 1830, na casa de Peter Whitmer, na cidade de Fayette, no estado de Nova York, foi quando Joseph Smith e seus primeiros seguidores organizaram formalmente a Igreja de Cristo, que era o nome da primeira igreja original dos santos dos últimos dias, que Smith afirmava ser a restauração da igreja primitiva do primeiro século. E no ano seguinte, em 1831, Smith mudou a igreja para a cidade de Kirtland, no estado de Ohio, e se tornou o lugar sede até o final de 1837, quando eles mudaram então a sede para Far West, em Missouri. Agora, um dos primeiros princípios que Smith tentou colocar em prática de forma muito semelhante à igreja de Atos dos Apóstolos que foi uma ideia que nós encontramos ali em Atos capítulo 2, versos 44 a 45, que afirma que todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se, punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Que é uma ideia que Smith tentou empregar através da lei da consagração, que ele afirma ter recebido através de uma revelação divina no dia 9 de fevereiro de 1831, e que posteriormente foi desenvolvida como a Ordem Unida, que basicamente era um mandamento no qual os adeptos da Igreja de Cristo prometiam dedicar suas vidas e bens materiais à Igreja para apoiar os pobres e garantir que todos os membros seriam iguais de acordo com as suas famílias. Mas foi uma ideia que acabou não sendo totalmente implantada devido a diversos conflitos e divergências que acabaram surgindo entre os membros. E um outro princípio teológico também muito importante para os primeiros santos dos últimos dias era que a Nova Jerusalém bíblica seria construída nas Américas, que é uma crença que foi estabelecida ainda durante o desenvolvimento do livro de Mórmon, ali no capítulo 13 do livro de Éter, que Smith tentou colocar em prática a partir do dia 20 de julho de 1831, quando ele identificou a Nova Jerusalém com o condado de Jackson, no estado de Missouri, e começou então a enviar colonos mormons para estabelecer ali a cidade de Sião. E foi nesse local que Joseph Smith também inaugurou o famoso lote do templo, especificamente no dia 3 de agosto de 1831, que acreditavam ser este o local, o Jardim do Éden, e onde seria estabelecida a nova cidade de Sião. No entanto, essa ideia também não foi implantada com sucesso devido a diversos conflitos que houveram entre os santos dos últimos dias e os moradores locais ali do estado de Missouri, em que alguns grupos mais violentos chegaram até mesmo a destruir a gráfica local que os mormons tinham colocado ali, e até mesmo incendiar a casa de residências mormons, o que fez com que quase todos os santos dos últimos dias tivessem de abandonar o condado de Jackson ainda em 1833 e se estabelecessem, então, fugindo dali em outros condados próximos.
até serem completamente expulsos do estado de Missouri em 1839. Ainda em 1834, Smith organizou uma milícia em Kirtland, que ficou conhecida como o Acampamento de Sião, para marchar em direção ao Missouri e tentar resgatar essas antigas propriedades que os Mormons haviam perdido. Mas esse esforço ao final acabou não demonstrando sucesso e os Santos dos Últimos Dias, então, desistiram e retomaram as suas antigas posses. E Smith concluiu por conta disso que os Santos dos Últimos Dias foram incapazes de estabelecer a Nova Sião em consequência de suas transgressões e a incapacidade de desenvolverem plenamente a lei da consagração, que havia então apresentado anteriormente. E um ponto importante é que, nesse momento histórico, a violência era de fato tão grande contra a nova religião mormon que, um pouco antes desses acontecimentos, na noite do dia 24 de março de 1832, uma multidão acabou invadindo a casa de Smith, em Kirtland, arrastando ele para fora, o espancaram, arrancaram boa parte de sua roupa, inclusive tentando forçar Smith a tomar veneno, e derrubaram em cima dele alcatrão e penas, deixando Smith jogado no chão, em um estado tão deplorável que parecia que ele estava quase morto. E na confusão, inclusive, o filho adotivo de Smith, chamado Joseph Murdoch Smith, que era apenas um bebezinho de 10 meses, ele foi jogado no chão e acabou falecendo 5 dias depois. O que demonstra que a violência contra os primeiros Mormons e o preconceito que eles tiveram de enfrentar no início do movimento foi realmente muito, muito grande. Ainda em Kirtland, no dia 6 de maio de 1833, Smith declarou ter recebido uma revelação orientando os membros a construir uma casa totalmente dedicada a Deus, o que acabou resultando na construção do Templo de Kirtland, que foi o primeiro templo mormon a ser construído, sendo inaugurado no dia 27 de março de 1836. E no ano seguinte, no dia 2 de janeiro de 1837, foi fundada a Kirtland Safety Society, ou em nosso idioma português, a Sociedade de Segurança de Kirtland, que era uma organização semelhante a um banco que foi criada para ajudar financeiramente os Santos dos Últimos Dias a se estabelecerem ali em Kirtland. No entanto, por uma série de razões, que incluiu a grande crise econômica dos Estados Unidos, que afetou a nação justamente nesse ano, em 1837, a Kirtland Safety Society acabou rapidamente falindo, ainda em novembro, e alguns membros simplesmente decidiram abandonar a igreja, enquanto que outros foram excomulgados por serem acusados de má administração das finanças. E por causa de todos esses acontecimentos, que atingiram bastante os Santos dos Últimos Dias, Joseph Smith acabou deixando a cidade de Kirtland em janeiro de 1838 e veio a se estabelecer na cidade de Far West, em Missouri, que era o estado americano justamente onde ele havia declarado que seria o local da Nova Sião. E foi nesse ano que Joseph Smith rebatizou o nome da Igreja de Cristo, que era o nome original, para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é um nome, então, que permanece até os dias de hoje. Agora, em 1838, ainda continuaram ocorrendo diversos conflitos que eram bastante violentos entre os Mormons e os habitantes não Mormons do Missouri. E essa violência ela acabou escalando de forma tão significativa que resultou em um evento que entrou para a história como a Guerra Mormon do Missouri, ou então como a Primeira Guerra Mormon, que foi uma batalha entre um grupo de Mormons paramilitares chamados Danitas, que eram organizados por Samson Avert, que foi ordenado como sumo sacerdote por Joseph Smith ainda em 1837, contra a milícia voluntária do Missouri, que era liderada pelo capitão Samuel Bocard. E um dos momentos mais violentos dessa Primeira Guerra Mormon foi a Batalha do Rio Crooked, que foi travada no dia 24 de outubro de 1838 e que acabou resultando em 16 pessoas feridas e 4 mortas, 3 Mormons e 1 da milícia do Missouri, que foi um evento que persuadiu ao governador Lyndon Williams Boggs a emitir, no dia 27 de outubro de 1838, a Ordem Executiva 44, que também era chamada de a Ordem de Extermínio, que ordenava aos Mormons que eles fossem tratados como inimigos que deveriam ser exterminados ou expulsos do estado do Missouri. E após isto, no dia 30 de outubro, um grupo de moradores do Missouri também surpreendeu e matou 17 Mormons, um evento que ficou conhecido como o Massacre de Howns Mill. E no dia seguinte, no dia 1º de novembro de 1838, os Mormons se renderam a cerca de 2.500 soldados da milícia do Missouri, tiveram suas propriedades confiscadas e foram obrigados a abandonar o estado, enquanto que Joseph Smith e outros 5 líderes Mormons foram detidos, acusados de traição
e transferidos para a prisão de Liberty para aguardar julgamento. Enquanto isso, quem ganhou destaque na liderança dos Mormons foi Brigham Young, que foi responsável por organizar a mudança de cerca de 14 mil Mormons refugiados para Illinois, a leste de Iowa. Joseph Smith ficou preso por um pouco mais de 4 meses, mas após uma audiência com o grande júri do condado de Davis, em abril de 1839, Smith, junto aos seus companheiros, acabaram escapando da custódia e se reuniram junto aos demais Mormons que se encontravam em Illinois, próximo da cidade de Quincy, às margens do rio Mississippi. E ao final de 1839, quando Smith já havia se recuperado desse episódio, ele e o seu grupo compraram terras pantanosas que pertenciam à pequena cidade de Commerce. Em abril de 1840, rebatizaram o local como Nauvoo, onde diversos Mormons fixaram residência. No início, os Mormons encontraram bastante dificuldade em se reunir em Nauvoo por causa dos pântanos, que acabavam gerando diversos problemas de saúde, devido às epidemias de cólera, malária e febre tifoide. Mas com a drenagem dos pântanos, Nauvoo conseguiu crescer bastante porque, além de reunir os Mormons locais, a cidade também reuniu novos imigrantes Mormons da Inglaterra, que haviam sido convertidos através de missões que foram realizadas a partir de 1837. Então, em 1844, a cidade de Nauvoo já contava com uma população de aproximadamente 12 mil Mormons, o que tornava Nauvoo uma das maiores cidades do estado de Illinois ali por essa época. Ainda em 1841, Joseph Smith deu início à construção do famoso Templo de Nauvoo, que foi dedicado em 1846 e se tornou um dos maiores edifícios de Illinois naquela época. E no dia 15 de março de 1842, Smith e vários santos dos últimos dias, que eram mais proeminentes, tornaram-se maçons e fundaram uma loja maçônica em Nauvoo, que acabou inspirando vários rituais que os Mormons realizam até os dias de hoje. E também foi em Nauvoo que Smith desenvolveu uma série de novas práticas Mormons que eram um tanto controversas, como o batismo pelos mortos e especialmente a instituição do casamento plural, ou, em outras palavras, a poligamia, que surgiu através de uma revelação que ocorreu no dia 12 de julho de 1843 e que atualmente se encontra na seção 132 da obra Doutrinas e Convênios, que também faz parte das obras padrão que são canonizadas pela Igreja Sud. Mas que foi uma ideia que possivelmente já era praticada por Smith desde 1833, quando talvez ele pode ter se casado com uma segunda esposa que seria sua empregada Fanny Elger, que na época tinha 16 anos. Mas, em princípio, a poligamia não foi bem aceita por todos os Mormons, o que acabou até mesmo levando alguns membros a abandonarem a igreja e fundarem um jornal local que era chamado de Nauvoo Expositor, que servia justamente para denunciar a prática da poligamia de Joseph Smith, além de outras doutrinas com as quais esses dissidentes não concordavam. E com isto, em 1844, quando Joseph Smith era prefeito de Nauvoo, inclusive, estava concorrendo para a presidência dos Estados Unidos e também já contando com cerca de 33 a 48 esposas, ele considerou que o jornal Nauvoo Expositor, que lançou sua primeira publicação em 7 de junho de 1844, era um incômodo público e mandou destruir todas as impressões, o que resultou em uma multidão bastante furiosa que invadiu a impressora do jornal e destruiu tudo o que havia dentro. E foi esse acontecimento da destruição do Nauvoo Expositor que desencadeou a prisão e posterior morte de Joseph Smith, que inicialmente foi acusado de incitar um motim e posteriormente também de traição contra o governo e o povo do estado de Illinois, e foi então levado ao presídio de Carthage no dia 25 de junho junto com seu irmão Hiram, mas 2 dias depois, no dia 27 de junho de 1844, uma multidão de aproximadamente 150 homens armados invadiu o presídio de Carthage e assassinou a Joseph Smith junto com seu irmão Hiram. E o assassinato de Smith acabou criando uma crise de sucessão na liderança da igreja, o que levou à formação de alguns movimentos independentes que foram liderados individualmente por Sidney Rigdon, James Strang, Hedrick Brandweil, Alfred Kittler e Joseph Smith III. No entanto, a maior parte dos Mormons acabou sendo liderada por Brigham Young e o Quórum dos 12 Apóstolos, que era um órgão governante que havia sido desenvolvido por Smith ainda em 1835. E foi esse grupo majoritário, liderado por Young, que resolveu abandonar a cidade de Nauvoo a partir de 1846 e migrar para o oeste,
em direção às terras que ainda pertenciam ao México nessa época, justamente para evitar os conflitos com os habitantes não mormons, que ficaram ainda mais intensos, especialmente após esse incidente com o jornal Nauvoo Expositor. Esse grupo de pioneiros mormons, eles caminharam mais de 2.000 quilômetros até chegarem ao Vale do Grande Lago Salgado, que foi um evento que ocorreu especificamente no dia 24 de julho de 1847, que é comemorado como o Dia dos Pioneiros Mormons, que foi quando eles fundaram a cidade que ficou conhecida inicialmente como Great Salt Lake City, que se tornou a sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E esse território, que inicialmente pertencia ao México, ele passou a pertencer oficialmente aos Estados Unidos no ano seguinte, no dia 2 de fevereiro de 1848, como resultado da Guerra Mexicana-Americana e o Tratado de Guadalupe Hidalgo. E como Salt Lake City continha os primeiros imigrantes dessa região, no ano seguinte a esse Tratado de Guadalupe Hidalgo, então em 1849, os Mormons solicitaram ao Congresso americano que essa terra que eles haviam colonizado, junto a uma vasta área que antes pertencia ao México também, fosse admitida na União como o Estado de Deseret. No entanto, o Congresso americano resolveu incorporar esse provisório Estado de Deseret ao território de Utah, que ele era um pouco mais reduzido. E, posteriormente, no dia 3 de fevereiro de 1851, o presidente dos Estados Unidos, Millard Fillmore, nomeou Brigham Young como o governador desse território. Então, a partir desse momento, além de Brigham Young ser o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e líder desses colonos mormons, ele agora era também o governador de uma grande extensão de terra conhecida como Território de Utah. E como governador, Brigham Young organizou o estabelecimento de novos assentamentos e também dirigiu diversas obras públicas importantes, com a construção de estradas, pontes, edifícios administrativos e também projetos de irrigação. E antes disso, enquanto Young era ainda governador do Estado Provisório de Deseret, em 1850 ele também organizou um conselho de regentes para estabelecer a Universidade de Utah, que inicialmente era chamada de a Universidade de Deseret. Foi fundada especificamente no dia 28 de fevereiro de 1850, sendo atualmente uma das mais importantes universidades do estado de Utah. E a liderança de Young também contribuiu de forma bastante significativa para o crescimento do casamento plural entre os Mormons, especialmente após a poligamia ser oficialmente anunciada como doutrina no dia 28 de agosto de 1852, o que acabou resultando em aproximadamente de 20 a 25% de famílias Mormons adotando o casamento plural, enquanto que Brigham Young reuniu para si cerca de 56 esposas, com as quais gerou 57 filhos. Mas também, infelizmente, assim como muitos outros políticos e líderes religiosos que haviam na metade do século XIX, Young também mantinha pensamentos que eram bastante racistas, sendo um líder favorável à escravidão de negros africanos. E também Young foi o líder mormon responsável por instituir a proibição de sacerdotes negros na Igreja Sud, porque ele acreditava que todos eles eram descendentes da semente de Caim. E essa proibição racista, infelizmente, ela permaneceu em vigor até bem recentemente, até o ano de 1978, quando então, finalmente, a Igreja Sud anulou essa proibição através de uma revelação e passou então a permitir que os homens negros recebessem o sacerdócio. Young governou o território de Utah até o ano de 1858, quando então foi sucedido pelo novo governador Alfred Cumming, após a Guerra Mormon de Utah, que também é chamada de a Rebelião de Utah. Foi um conflito que ocorreu entre os Mormons e o governo dos Estados Unidos a partir do ano de 1857, após o presidente James Buchanan enviar uma força de 2.500 soldados para garantir a posse desse novo governador, que não era mormon, Alfred Cumming, porque Buchanan acreditava que os Mormons estavam em rebelião aberta contra o governo federal. Porque alguns anos antes, ainda em 1851, houveram 3 federais não mormons que entraram em conflito com o governo de Young e simplesmente abandonaram seus cargos em Utah e denunciaram os Mormons por práticas que eles consideravam primitivas e bárbaras, como era o caso da poligamia. E além disso, o presidente Buchanan acreditava que os Mormons estavam governando ali a maior parte dos territórios que foram recém-adquiridos do México de forma hegemônica e semi-teocrática, o que violava os princípios republicanos dos Estados Unidos. Então, com o objetivo de remover essa predominância dos Mormons do governo ali do território de Utah, então Buchanan determinou que Cumming substituísse Young, mesmo
que houvesse a necessidade de utilizar as forças armadas para conter alguma rebelião mormon que pudesse ocorrer. E como Brigham Young tinha receios de uma nova perseguição, à semelhança do que ocorreu nos tempos de Joseph Smith, então ele ordenou que o povo abandonasse Salt Lake City, que todos os homens entre 15 e 60 anos se armassem e reativou a milícia mormon de Nauvoo, que foi criada ainda em Illinois, com o objetivo de defender e retardar esse avanço do exército federal, até conseguir então algum acordo com o governo e tentar restabelecer a paz. Então essa guerra mormon de Utah ela acabou não gerando nenhum conflito aberto entre ambos os exércitos, mas um dos pontos mais violentos dessa rebelião foi o massacre de Mountain Meadows, que ocorreu entre os dias 7 e 11 de setembro de 1857, quando um trem de imigrantes não mormons que viajavam em direção à Califórnia foi atacado por uma milícia mormon que acabou assassinando de 120 a 140 pessoas, deixando vivas apenas as crianças pequenas, o que posteriormente acabou resultando então na execução de John D. Lee em 1877, que foi condenado por liderar esse massacre, o que acabou deixando também viúvas as suas 19 esposas. E essa guerra de Utah ela finalmente terminou em julho de 1858, quando o presidente James Buchanan enviou uma comissão de paz que ofereceu perdão gratuito aos mormons caso eles se submetessem à autoridade do governo federal, o que resultou então na posse de Alfred Cumming como governador do território de Utah e no retorno gradativo dos mormons a Salt Lake City, enquanto que o exército federal ainda permaneceu no território de Utah até o ano de 1861, quando eles foram chamados para servir na famosa Guerra Civil Americana, que foi de fato um dos conflitos mais mortais da história dos Estados Unidos, entre a União, liderada pelo famoso presidente Abraham Lincoln, e os Estados Confederados, que eram presididos por Jefferson Davis. A presidência de Brigham Young na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias durou até a sua morte em 29 de agosto de 1877, e ele foi sucedido, alguns anos depois, por John Taylor, que se tornou o terceiro presidente da igreja a partir do dia 10 de outubro de 1880. Taylor foi responsável por supervisionar a crescente expansão de Salt Lake City, sendo que foi em sua presidência que o famoso e icônico Templo de Salt Lake City foi dedicado, no dia 6 de abril de 1893. E ele também contribuiu com a organização da Igreja Sud e o estabelecimento de novas colônias mormons. E a sua presidência também se destacou por defender abertamente o casamento plural, que era uma ideia que era cada vez mais difícil de ser colocada em prática ali ao final do século XIX, porque o governo federal desenvolveu diversas leis que proibiam a poligamia, o que resultou até mesmo na prisão de diversos mormons que praticavam a poligamia. E posteriormente, com a morte de John Taylor, em 25 de julho de 1887, quem assumiu a presidência da igreja foi Wilford Woodruff, que se tornou o quarto presidente a partir do dia 7 de abril de 1889. E a sua liderança se destacou especialmente pelo Manifesto de 1890, que é uma declaração que desaconselha oficialmente qualquer futuro casamento plural na Igreja Sud, que era uma prática que, inclusive, acabava impedindo que o território de Utah fosse admitido como um estado pelo governo dos Estados Unidos. E com isso, então, gradualmente a prática da poligamia foi sendo abandonada pelos mormons. E Utah foi finalmente admitido como o 45º estado pela União no dia 4 de janeiro de 1896. Ao longo do século XX, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ela se expandiu ao redor do mundo e finalmente chegou ao Brasil no ano de 1913, através dos imigrantes mormons alemães Max e Amélie Zeff, que se tornaram os primeiros membros da Igreja Sud no Brasil. E, posteriormente, com a chegada de novos imigrantes e missionários mormons, no dia 14 de abril de 1929, na cidade de Joinville, em Santa Catarina, que é a minha cidade natal, próximo de São Francisco do Sul, onde eu moro atualmente, onde ocorreu o primeiro batismo mormon no Brasil. E 2 anos depois, no dia 25 de outubro de 1931, foi dedicada a primeira capela de propriedade da Igreja Sud no Brasil, também na cidade de Joinville. E após quase 100 anos, atualmente o Brasil é o terceiro país do mundo com o maior número de mormons, hoje contando com mais de 1.300.000 membros aqui no Brasil, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do México. E ao redor do mundo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que foi liderada por Brigham Young e centralizada então na cidade Salt Lake City, no estado de Utah,
ela é a maior instituição mórmon do mundo, contando com mais de 17 milhões de membros ao redor do globo. Enquanto que a segunda maior instituição mórmon é a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que em 2001 passou a ser denominada como a Comunidade de Cristo, que é um ramo mórmon que foi liderado pelo filho de Joseph Smith III, que está sediado na cidade de Independence, no estado do Missouri, e conta atualmente essa instituição com mais de 250 mil membros. E também existem ainda várias outras instituições mormons menores, como é o caso, por exemplo, da Igreja de Cristo Lote do Templo, que também se encontra sediada em Independence e possui apenas um pouco mais de 7 mil membros, além de várias outras organizações, incluindo algumas que são fundamentalistas e que defendem a poligamia até os dias de hoje. E com isto, então, hoje nós compreendemos a origem dos Mormons e a história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo da série História do Cristianismo aqui do canal. E para aqueles que possuem dúvidas ou queiram sugerir também novos temas, como vocês sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo na seção de comentários aqui do YouTube. Convido também a deixarem o like no vídeo para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal, através da plataforma do Apoia-se. Com isso eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal.